Boa noite, Nicola. Diniz é bom pra cá. Abraço. Vinícius, quase sempre a chegada do Diniz é acompanhada de frases muito elogiosas. Porque assim, cara, o Diniz é um cara que tem um conceito, um modelo de jogo. E no primeiro momento, assim que ele chega, ele é um cara muito afável. Embora tenha aqueles repentes de xingar e tal, ele conversa com todo mundo, ele dedica uma baita atenção. E mais do que isso, ele faz com que os jogadores confiem mais neles. Então, você pode reparar que quase sempre, quando o Diniz assume um clube, o time demonstra um crescimento de produção. E o jogo do Vasco contra o Fortaleza, para mim, foi o melhor do Vasco na temporada. O 3-0 foi absolutamente justo e merecido de um time que dominou o outro de forma absoluta, tá bom? Nicola, notícias do Vasco sobre contratações também de vendas por Grego. O Grego não vem para o Vasco, o Marinacos tem um acerto verbal com o São Paulo. Vai sair muita gente, já tem saído muita gente do Vasco, né? Na semana passada, o Capácio e o Souza rescindiram o contrato. O baixinho lá, o Davi, deve ser negociado também, tem proposta do futebol mexicano. Os caras estão em busca de clubes para o Jair, que já tem 6 partidas. O Jair é dono do quarto maior salário do elenco do Vasco. O Payet vai embora na metade do ano, o Coutinho ainda tem seu futuro indefinido. E até o Puma Rodrigues pode ser negociado em julho. O Puma precisa jogar com mais frequência para ter chance de disputar a próxima Copa do Mundo. E a verdade é que o PH está deitando e rolando na lateral direita. Tá? Diante de todas essas saídas, você consegue uma economia boa que pode garantir ao Vasco a chance de reforços na metade do ano. Só sobre o Brian Rodrigues, que vocês vivem especulando, conversei com uma pessoa do Vasco que sempre afirmou que o América fez questão de dizer que não quer vender o Brian Rodrigues e que diante da insistência do Vasco, a pedida era de 10 milhões de dólares por 100% dos direitos econômicos. Se o Fernando Diniz já está mostrando que dará certo no Vasco. Eu acho que sim, eu acho que vai dar certo. O Vasco mudou a cara, eu tinha falado antes, mesmo na derrota contra o Lanús, eu falei, o Vasco tem uma cara, e na derrota contra o Lanús, o Vasco tinha treinado apenas uma vez. Para o jogo de sábado, me parece aí que o Diniz efetuou 3 ou 4 treinamentos, no estilo dele de jogo, o jeito que ele gosta de jogar, e isso fez com que o Vasco conseguisse uma vitória importante, porque tirou o Vasco da zona de rebaixamento. Claro que todas as vitórias, elas são muito importantes, mas uma vitória importante que tirou o Vasco da zona de rebaixamento foi uma vitória contra um time pelo menos melhor estruturado. Claro que a gente sabe que o Vasco é maior pela história, pelos títulos, enfim, por uma série de coisas, mas o Fortaleza se organizou, né, internamente, e essa organização está fazendo o Vojvoda escolher ficar no Fortaleza, e essa escolha do técnico argentino em permanecer na equipe do Fortaleza dá uma segurança gigantesca para a equipe do Fortaleza. Então é um time que os atletas estão muito satisfeitos de jogarem lá, né, pela estrutura, um clube que paga em dia, que tem, acho que o segundo técnico mais longevo aí do futebol brasileiro, pelo menos dos 20 times que jogam a Série A desse Campeonato Brasileiro, e sem dúvida nenhuma a gente sabia que seria um jogo dificílimo. Claro que a chegada do Fernando Diniz mudou o astral do Vasco, mas o fato de jogar em São Januário também tem uma relevância gigantesca. Por isso que acho que tem que ficar a dica de não mais vender mando de campo, porque parece que o Vasco tem um jogador a mais, porque a torcida, mesmo que não estivesse em grande número, no sábado, não lotou São Januário como a gente acreditava que fosse acontecer, a torcida faz toda a diferença. O jogador se sente seguro, o jogador se sente à vontade, né? E com aqueles ensinamentos do Fernando Diniz, né? Aquele jogo de toque de bola, você acerta um passe, acerta outro passe, acerta o terceiro passe, isso dá uma confiança gigantesca e faz com que o jogador consiga fazer aquilo que tem que ser feito ou aquilo que foi treinado durante a semana de uma forma mais tranquila. Claro que os gols no início do jogo, de cada tempo, né, favoreceram muito, claro que isso sempre favorece, mas foram gols construídos, gol bonito, gol do Nuno, então foi uma pintura. Então, tudo isso faz parte de uma construção de um resultado positivo, e esse resultado positivo dá uma tranquilidade. Agora, acho que no meio de semana, amanhã, a tarefa é um pouco mais tranquila. Se o Vasco repetir aquilo que fez contra a equipe do Fortaleza, vai vencer o Operário e passar de fase na Copa do Brasil, que é super importante financeiramente e super importante para a autoestima, né? Para dar confiança, porque no final de semana temos um clássico contra o Fluminense, um Fluminense que oscila, está numa posição melhor do que a nossa, porque nós passamos ali
entre Copa do Brasil, Sul-Americana e Campeonato Brasileiro, passamos 9 jogos sem vencer, então estávamos talvez pior do que o Fluminense. Mas o Fluminense oscila, joga boas partidas, joga partidas ruins, depende muito do individual, né? Do Arias, do Ganso. O Fluminense teve muitos jogadores machucados, então tem uma certa instabilidade e é possível que o Vasco vença também o clássico que vai ser jogado no Maracanã contra a equipe do Fluminense. Acho que a torcida vai comparecer em grande número no Maracanã, a torcida do Vasco, né? E vai, sem dúvida, fazer uma festa lindíssima. Mas primeiro tem o jogo contra o Operário, e a gente precisa passar de fase, porque é ótimo financeiramente, né? É ótimo para a autoestima, e acho que esse time do Fernando Diniz está começando a tomar cara, tomar gosto pela bola, pela posse de bola, que transforma e o resultado final é em gols. Eu vi uma entrevista do Pablo Verratti, né, dizendo que o Diniz falou para ele: você já fazia bastante gol, agora vai fazer ainda mais. E com os pés, né? E com os 2 gols na noite de sábado, o Verratti passou a ser o artilheiro do Campeonato Brasileiro, que é uma coisa super importante. Claro que é uma marca individual, isso não soma ponto, né, na equipe, mas o atleta que busca a artilharia de um campeonato, ele também tem uma motivação a mais, né? Ele se dedica mais, imagina, quase que no final de carreira, não estou terminando a carreira de ninguém, mas o Verratti tem 36, 37 anos, eu acho, ou completa 37 anos esse ano. Imagina aos 36, 37 anos de idade ser artilheiro de um campeonato gigante como é o Campeonato Brasileiro. Então, acho que isso deve ser uma motivação. E se o Vasco repetir as boas atuações, né, ou a boa atuação que teve contra a equipe do Fortaleza, tem tudo o Vasco para ganhar do Operário e depois ganhar do Fluminense. Só para sintetizar esses 2 jogos desta semana. Acho que o clima, vídeos do vestiário, com um clima bem diferente daquele que quando o Vasco perde ou empata. Aliás, foram 9 jogos consecutivos que o Vasco ficou sem vencer. Então, eu falo muito isso na minha vida, né? A cara de quem ganha é diferente da cara de quem perde. Então, hoje, o astral é completamente diferente em São Januário. Aí começam a aparecer as boas notícias, né? Como a confirmação da parceria do Vasco com a Nike, uma das maiores empresas de material esportivo do mundo, tem que, com certeza, estar nos grandes, e o Vasco é um deles. Então, acho que é uma transformação que vai acontecendo, né? Uma coisa de cada vez, e o torcedor do Clube de Regatas do Vasco da Gama vai ficar feliz. Agora, isso tem que ser uma crescente, isso tem que acontecer, não dá mais para ter tanta oscilação. Claro que eu não acredito que o Vasco vai ser o campeão brasileiro, não acho. Eu acho que a gente já tem uma primeira final desse Campeonato Brasileiro no domingo, porque o Palmeiras abriu 4 pontos do Flamengo, e tem Palmeiras e Flamengo no domingo, e nesse momento acho que o Palmeiras é favorito, né? Não sei o que vai acontecer durante a semana, não sei, o futebol é muito imprevisível, mas nesse momento, se eu tivesse que apostar, apostaria numa vitória do Palmeiras. E se isso acontecer, o Palmeiras abre 7 pontos do segundo colocado, com 10 rodadas de Campeonato Brasileiro, começa a pintar o campeão. Então, agora dá para o Vasco fazer um campeonato digno, dá para o Vasco sonhar em chegar a Libertadores, dá para o Vasco sonhar com uma série de coisas, porque o futebol apresentado na noite de sábado, em São Januário, é um futebol que deixou o torcedor vascaíno empolgado. O Diniz tem falado muito sobre a sua mudança pessoal, né? Tipo, estar mais paciente com os atletas, o time dele buscar sempre o gol, que não era... isso era uma reclamação dos presidentes de clube que os dispensavam, né? Porque viam um time jogando, tendo posse de bola, envolvendo o adversário, mas fazendo poucos gols. O fato também do Diniz ter coragem de tirar um zagueiro e botar um atacante quando o time que ele dirige está perdendo ou precisa de uma vitória, né? Isso também sempre assustou muito os dirigentes nos times que o Fernando Diniz dirigia, né? Que ele era técnico. Por isso criava uma certa discussão de ideias, né? Nos clubes em que ele trabalhou. No Vasco isso não vai acontecer, porque o presidente gosta desse tipo de jogo, né? Com posse de bola. O Diniz, ele é corajoso, audacioso, e agora respeita um pouco mais os processos, respeita que um atleta absolve melhor do que outro, que um atleta tem mais dificuldade de tomar decisões do que o outro, e isso tem feito do Fernando Diniz aí um técnico respeitado a ponto dele ter chegado a dirigir a seleção brasileira por pouco tempo, mas antes do Dorival Júnior, o técnico da seleção brasileira era o Fernando Diniz. Falar em seleção brasileira, falar em CBF, meu Deus,
Que bagunça. Enfim,